Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estar aqui na noite deste dia para juntos adorar e bendizer o nome do Senhor. O presbítero, irmão Elivan, nos convidou, para que pudéssemos, se nós podíamos estar aqui trazendo a palavra nesse culto de missões. E eu estou ainda convalescendo de um acidente que há 15 dias atrás eu sofri. Colidi com a minha moto ali em frente ao supermercado Dom Atacadista. O rapaz acabou entrando na minha frente, me fechou e quando eu vi já estava em cima. E hoje vocês estão vendo aqui o pastor Elcio, porque Deus ele teve misericórdia da minha vida. Porque foi um acidente bem grave, irmãos. Eu voei por cima do carro e foi uma altura bem considerável. A gente não imagina como que é. Alguns segundos eu fiquei me perguntando onde estava o chão. E quando eu estava pensando, daqui a pouco eu esborrachei tudo. E tive algumas escoriações nesses 2 dedos. Também bati com muita força com a minha perna, meu joelho no chão. Esse ombro machucou um pouco. Mas eu louvo a Deus que foi caindo e levantando na mesma hora. E o povo ficou impressionado que pelo impacto da violência poderia ter quebrado alguma costela, alguma coisa, mas Deus ele deu livramento e aqui eu estou para a glória do Senhor. Bom, e aí eu até pensei e nem vi. Quando o presbítero irmão Elivan me convidou, eu pensei e nem vi. Mas eu tenho sentido a necessidade de estar fazendo a obra do Senhor, Porque às vezes quando é para os nossos afazeres, a gente não mede esforço, Está doente, a gente vai trabalhar a si mesmo. Se não está muito bem, a pessoa se levanta e vai a si mesmo. E às vezes ir para a obra do Senhor, às vezes a gente coloca algumas dificuldades, alguns empecilhos. Mas eu decidi estar aqui atendendo o convite do presbítero irmão Elivan. E aqui eu estou para fazer a obra do Senhor. Amém? Eu convido a igreja, por gentileza, se pudesse colocar de pé e abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Como é um culto de missão, esta foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia. Quantos acharam? Digam amém. E diz assim a palavra do Senhor, verso 14 do capítulo 25. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que era meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Deus bendito, eu me coloco em tua presença para neste momento estar ministrando a tua palavra. Eu não conheço a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor conhece. E que nesta noite o teu servo seja usado como canal de bênção para falar o coração da tua igreja. E aqueles que estiverem também necessitados, precisando, ó Deus, de ouvir a tua palavra, possam chegar ao conhecimento da tua verdade, da verdade bíblica, que será, Senhor, exposta nesse momento. Toma, ó Deus querido, em tuas mãos todas as coisas eu coloco diante de ti. A minha vida, para que o Senhor venha usar como instrumento, e a tua igreja, que irá receber a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, esse texto, como nós estamos num culto intitulado como culto de missões, missão, como até o presbítero irmão Elivan, que ele antecedeu, se faz indo, orando ou contribuindo financeiramente. Que às vezes a gente não pode ir a esses lugares, mas a gente pode estar orando, porque essas pessoas carecem da nossa oração. E às vezes a gente não dá tanta importância ao problema enquanto ele não chega até nós. Já reparou? Que quando o problema não chega na nossa casa, a gente fica tranquilo, despreocupado, até que chega. Aí você fala: eu não esperava que podia acontecer comigo. E é uma situação muito difícil. Aquilo que foi exposto nesse vídeo é uma realidade que muitas das vezes nós desconhecemos. Essa realidade dura para muitos, em muitos lugares, pregar o evangelho, porque a resistência, ela é muito grande. É muito grande a resistência em muitos lugares contra o evangelho. E nessa hora é que precisa ter fé. E uma coisa eu tenho aprendido, que essa fé não é aquela fé emotiva. Não é aquela fé que diz assim: vai dar tudo certo, nada vai dar errado. Não é essa fé, não, irmãos. Porque a fé que eu conheço na Bíblia é aquela que Ananias, Misael e Azarias, cujas suas identidades foram trocadas para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram para Nabucodonosor: o Deus que nós servimos, se ele quiser, se ele quiser. Ah, mas estava faltando fé nele, né? Estava não, irmãos.
Ele sabia que Deus podia fazer, mas Deus poderia também não fazer nada e eles pereceram no fogo. Aí aprove a Deus dar o livramento. Porque numa hora dessa, que você vai naquela certeza, não vai acontecer nada, não vai dar nada errado, e acontece, a fé vai para onde? Fica uma fé frustrada, não fica? É uma fé frustrada. Então, a gente precisa ter essa convicção, porque Deus pode livrar, mas Deus pode também nos livrar. João Batista, ele estava no cárcere, ele estava preso por ele ter condenado o pecado de Herodes e de Herodias. Só que Herodias, ela não estava satisfeita simplesmente com a condenação de João Batista de estar preso. E uma certa vez, João Batista, ele manda 2 servos até Jesus. Mas ali era talvez uma tentativa de ver, ó Senhor, estou aqui. É uma tentativa talvez dele fazer Jesus lembrar que ele estava lá preso. E ele era um servo fiel ao Senhor. E ele não estava lá porque ele fez alguma coisa errada. Ele estava lá por causa da verdade. Porque ele estava pregando a verdade. E ele manda uma mensagem para aqueles homens. Pergunta a ele se ele é aquele que havia de vir ou esperamos outro. Aí Jesus, na mesma hora, começa a fazer ali uma enxurrada de milagres. E aí ele diz para aqueles homens: vai agora e diga, João, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos são curados, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. Aí manda mais uma mensagem e diga a João: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Em outras palavras, vem Jesus dizendo: diga a João, ele não vai sair não. Não tem livramento não. Irmãos, nós sempre gostamos de falar que Deus faz como Ele quer, né? Mas na hora que a gente vê a coisa apertar, o pavor toma conta. E a gente fica apavorado procurando aonde está Deus. Cadê Deus? Aonde Deus está? A gente fica procurando aonde Deus está. Mas todos aqueles que nos antecederam enfrentaram situações difíceis. Enfrentaram situações tremendas por causa da pregação do Evangelho. E a coisa tem apertado por lá de cá também. Está começando a apertar, né? Por quê, irmãos? Porque nós servimos a luz. Nós estamos do lado de Cristo, servindo e fazendo a vontade do Senhor. Não estamos do outro lado. Se estivesse do outro lado, a coisa estaria fácil. Mas como estamos do lado oposto, então a coisa se aperta. Para servir o Senhor, você vê a coisa apertada. Mas nesta hora, é preciso ser fiel e não negar a sua fé. Irmãos, aonde nós lemos, Jesus ele está contando uma parábola. A primeira parábola, no capítulo 25, ela vem falar de 10 virgens. E vem falar de uma prudência interior, de algo interno e individual de cada crente, que conta a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucos. E logo, no mesmo capítulo, no verso 14, Jesus ele conta outra parábola, que fala da parábola dos 10 talentos. E parábola ela é uma comparação, colocando algo diante de outro para fazer uma comparação. E Jesus aqui, ele fala de um Senhor que chama o seu servo e diz a ele, dando a cada um, a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro ele dá 1 talento. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, distante, e deixa aqueles homens agora para que eles viessem granjear ou multiplicar aquilo que eles haviam recebido.
E esse talento fala de uma moeda corrente da época. Era um dinheiro, era um valor em espécie que o Senhor havia colocado nas mãos daqueles servos. E a Bíblia diz que ele deu a cada um, que cada um tinha capacidade. Não foi nada mais e nem nada menos, foi o que cada um tinha capacidade. O que tinha capacidade de receber 5, recebeu 5. O que tinha capacidade de receber 2 talentos, recebeu 2. O que tinha capacidade de receber 1, recebeu 1 talento. E a Bíblia diz que o que recebera 5, sabendo que agora estava na sua mão e que era ele que tinha que fazer acontecer, ele foi procurar multiplicar aquele dinheiro, aquele valor, aquele talento. Da mesma forma que recebera 2, ele também procurou multiplicar e granjear outros 2 talentos, multiplicando aquela quantia que ele recebera. E o que recebeu, cavou e enterrou aquele talento. E a Bíblia diz que esse Senhor, ele foi para uma terra longínqua, mas ele ia voltar. Ia haver um acerto de contas. Ia haver um ajuste de conta com aqueles servos. E quando ele volta, aquele que recebera 5, prontamente vai para o seu Senhor e falou: recebi 5 talentos, aqui está outro 5. Ou seja, trabalhou, fez o que precisava ser feito e granjeou outros 5 talentos. Aquele que recebera 2 também chega para o seu Senhor e diz: o Senhor me deu 2 talentos, aqui está outros 2 talentos que eu granjeei. E recebe do Senhor, daquele homem, a palavra: bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aí vem aquele que receberá 1 e diz: Senhor, ele vai lá, descava, arranca da terra aquele talento e entrega para o seu Senhor e diz: olha, aqui está o teu talento. Eu conheci, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor colhe aonde não semeia. Eu sei que o Senhor é um homem rígido. E eu temi, eu escondi o teu talento para te devolver, e aqui está. Talvez na cabeça dele ele estava achando que ele estava fazendo alguma coisa boa e o seu Senhor ia ficar satisfeito. Mas ali o Senhor fala com ele: mau e fiel, infiel servo, e negligente, inútil. Você deveria ter dado aos banqueiros para que eu viesse receber com juros. E mesmo daquela maneira, ao invés dele fazer alguma coisa para ele ter granjeado, não, ele escondeu. E ele disse: você poderia ter dado aos banqueiros para poder eu receber com juros meu dinheiro. E virou para os seus servos e falou assim: tira o talento e dá àquele que tem 10. E manda pegar aquele servo mau e lançar nas trevas exteriores. E a palavra de Jesus foi: ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, esses talentos, Jesus ele está fazendo uma comparação aqui em dinheiro, mas esse talento também nós entendemos que é a aptidão espiritual que o Senhor colocou em mim e você para fazer a obra. Aquilo que Deus nos concedeu, aquele dom, aquele talento, aquele dom que o Senhor concedeu a mim e a você para fazer a obra dele. E muitas das vezes nós fazemos como esse servo inútil. Tem um talento, enterra ele, fica escondido, fica com medo, não queremos apresentar porque parece ser pouco. E às vezes a gente se encolhe, quer ficar no canto. Porque você quer ver uma coisa? Fazer a obra é fácil? Não é fácil, irmãos. Fazer a obra de Deus não é fácil. Pregar o evangelho parece fácil, mas não é. Só quem faz é quem sabe. Mas é uma responsabilidade que o
Senhor colocou nos ombros de cada um dos seus servos. Aqueles que Ele chamou, nós recebemos da parte do Senhor, por aqueles que pregaram para nós. Agora é o nosso dever de levar essa mensagem para aqueles que precisam, porque Deus, Ele tem sede de alma e Ele quer que a obra dele seja feita. Aleluia! Nós precisamos e nós temos responsabilidade. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel e colocando e constituindo ele como atalaia, se não me foge a memória, capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, colocando ele como atalaia. E aí o Senhor diz: quando um povo constituir um atalaia, colocar ele numa torre, sabe o que é isso? A torre é um lugar alto onde tem ampla visão. Você está vendo tudo, sabe por quê? Porque as cidades eram muradas, mas precisava alguém que tinha visão além dos muros, para poder ver o perigo que estava cercando, que estava à sua volta. E aquele atalaia, aquele vigia, que ele estava de sentinela naquela torre, ele tinha uma responsabilidade. Quando viu o perigo, ele tinha que tocar a trombeta. E quando ele tocava a trombeta, ele estava dizendo à cidade que um perigo estava chegando. E a Bíblia diz que Deus dizendo para Ezequiel que se ele visse de um perigo e não tocasse a trombeta, o povo perecia, mas ele ia cobrar daquele atalaia. Ele ia cobrar daquele vigia, daquele sentinela. Se ele tocasse a trombeta, aquele que não se desse por avisado perecesse. Aquele perecia no seu pecado, mas a responsabilidade daquele sentinela, ele tirava de sobre os seus ombros. Olha o peso que está sobre o meu e sobre os teus ombros. A responsabilidade que nós temos, que foi colocada sobre nós pelo Senhor, de avisar, de anunciar. Mas pastor Elcio, o povo não acredita, mas Jesus está vindo. Não importa se creia ou não creia, mas Jesus está vindo. O próprio Senhor disse: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Nós não temos obrigação de fazer ninguém crer. Nós não temos obrigação de fazer ninguém acreditar, mas nós temos uma obrigação: de abrir a boca e falar, anunciar a verdade do Evangelho, para que vidas sejam alcançadas. E aí Deus disse para Ezequiel: eu te constituí como atalaia. Fala para esse povo, fala para eles, que ouçam ou deixem de ouvir, mas era para falar. Não importa se queiram ou não queiram ouvir, mas nós precisamos falar. Glória a Deus. Uma certa vez Jesus, ele curou, libertou o endemoniado gadareno. E a Bíblia diz que os demônios que estavam naquele homem pediam a Jesus para eles entrar numa manada de porcos que ali estavam. Isso me foge a memória, era quase 2.000 porcos. E a Bíblia diz que aqueles demônios entraram naqueles porcos, e aqueles porcos se desfilaram pelo despenhadeiro, se lançaram no despenhadeiro e morreram afogados. E quando Jesus ele ia entrando naquela cidade com aquele homem liberto, os povos daquela cidade vieram até Jesus dizendo: nós não queremos o Senhor aqui. Jesus não brigou, que nessa hora dá uma irazinha, né? Rapaz, eu estou querendo fazer um bem para esse camarada, estou querendo levar o amor de Deus para ele, mas nem todo mundo entende não, irmãos. Tem pessoa que você fala do Evangelho, ele vai te abraçar, ele vai te agradecer, ele vai chorar, mas tem pessoa que se puder, ele parte no carro com vassoura e parte para cima. Tem pessoa que cada um recebe de uma maneira, mas nem todos recebem a pregação do Evangelho. Pensa que Jesus tirou?
Jesus tirou o time dele, entrou no bar. Aquele homem que fora endemoniado e agora estava liberto, vira para Jesus e fala: Senhor, eu vou contigo. Jesus vira para ele e fala assim: não, vai até os teus e diz: quão grande obra Deus fez na tua vida. Aleluia. E o testemunho daquele homem salvou toda a Decápole, o conjunto de 10 cidades foram salvas e libertas pelo testemunho daquele homem. Sabe por quê? Deus, ele não desiste de ninguém. E a oportunidade dele é aberta para todos. Mesmo quando rejeita, irmãos, a salvação é tão importante, é tão grandiosa, é tão gloriosa, que mesmo aqueles que rejeitam, Deus, ele dá chance de salvação, para que cheguem ao conhecimento da verdade, arrependam-se e creiam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a oportunidade é hoje, agora. Porque quando a porta fecha, meu irmão, lembra das 10 virgens? Entrou as 5 prudentes, as 5 loucas estavam lá comprando azeite. Chega as 5 loucas, a porta já está fechada, as 5 prudentes já estavam para dentro. Elas gritam: Senhor, abre-nos a porta, abre-nos. E ele diz o quê? Não conheço vocês, não sei de onde vocês são. Não conheço. Isso aí, irmãos, é duro, porque depois que a porta se fecha, meu amado, ninguém pode abrir, e nem o Senhor lhe abre ela, porque a oportunidade é dada. E tem oportunidade que nós não podemos desperdiçar, porque uma vez que você perde, você não alcança mais. Tem oportunidade que você perde, você consegue até recuperar, ainda que com certo prejuízo, você consegue recuperar. Mas tem oportunidade que você perde e você não alcança mais. É por isso que nós temos que atentar bem para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Não adianta a gente querer se esconder. O evangelho é difícil. Pregar, fazer a obra do Senhor é difícil. Querer estar na frente é difícil, não é fácil. Muitos dos que estão aqui, se falar assim: você gostaria de estar aqui, você queria estar, não. Está por obediência, mas muitos não queriam. Por quê? Porque é difícil não fazer a obra do Senhor. Você paga um preço caro. Você tem que às vezes se fazer de bobo, porque você está servindo o céu, e no céu a reação não é o braço, é ficar quieto e deixar acontecer. Lembra de Pedro? Vieram os soldados pegar Jesus. Jesus fala assim: alguém com alguma espada aí? Pedro, pode deixar que eu estou preparado. Vieram os soldados, Pedro automaticamente, ímpio, sanguíneo, arranca da espada e vai na orelha de Malco, decepa a orelha daquele homem. Jesus mostra algo para ele que ele não estava acostumado a ver. Jesus mostra para ele que nesse reino não há reação. Evangelista Maxi, não há reação física, a reação é espiritual. E muitas das vezes, apanha calado, sofre calado, tem que ficar quieto, aguentar calado, passar pela situação difícil e ficar calado na presença do Senhor, assim como o exemplo de Cristo, que sendo acusado de tanta coisa, não se defendeu de nada. É fácil isso? Você ser acusado de alguma coisa que você fez é fácil, né? É difícil, mas você ainda entende. E quando você é acusado daquilo que você não fez? Jesus, ele passou por isso. Jesus, ele passou por isso. E ele teve que ficar calado. Pedro arrancou a orelha do soldado de mão. Jesus vai lá e repreende Pedro. Que é isso, rapaz? Não pode fazer isso não. Coloca a orelha do homem no lugar de novo. Daqueles que eram inimigos. Sabe por quê, irmãos? Nós aprendemos a ver que o nosso inimigo é aquele que está diante dos nossos olhos. Jesus, ele nos mostra que o nosso inimigo, ele não está no alcance dos nossos olhos, mas ele está, ele se espreita, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Essa é a batalha que nós enfrentamos na pregação do Evangelho. Ficar calado, quando muitas vezes dá vontade de falar. Fechar a boca, quando dá vontade de abrir a boca e falar muita coisa. Mas você tem que ficar quieto. E muitas vezes, irmãos, nessa obra, a pessoa, às vezes tem um dom de profetizar, de entregar a mensagem de Deus, ele se cala, porque quando ele entrega, pensa que vai ser fácil.
a coisa fica difícil pro lado dele. Passa a ser perseguido. Todo mundo parece ter um santarrão, ó. Tem pessoas, irmão, quando você coloca, pelo Espírito de Deus, coloca o dedo na ferida dele, ele vai te agradecer e falar assim: eu estava precisando desse tratamento. Mas tem pessoas que quando você colocar o dedo na ferida dele, pode ter certeza, vai virar um enxame de marimbondo. Essa é a obra que nós fomos colocados para fazer. Fazer a obra de Deus. Tem muitos momentos que às vezes a vontade de fazer é como esse que recebeu um e esconder. Mas só que tem uma coisa, tem um ajuste de conta, e nós precisamos da conta daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Aleluia! Seja o que for que Deus colocou para fazer na obra do Senhor, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que fazer com todo o nosso coração, porque essa obra é grande, essa obra é vasta, e o dono desta obra, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, e ele conhece cada um dos irmãos. Maravilha! E ninguém se esconde dos seus olhos. Ninguém consegue se esconder da sua presença. E na maioria das vezes, quando se faz alguma coisa errada, a melhor coisa é querer esconder, né? Estava errado, foi lá e escondeu. Ó, deixa escondidinho aí, não deixa ninguém ver não, deixa lá, tá quietinho. Deixa, ó, não deixa ninguém ver não, deixa escondido aí. Mas aí não acerta de conta. A Bíblia diz que o Senhor ele vai trazer à tona até as obras ocultas do coração, aquilo que está lá no coração, aquilo que não foi revelado para ninguém. Deus vai trazer à tona. E a gente precisa ter esse cuidado na presença do Senhor. Irmãos, é duro, já estou encerrando, mas nós não podemos nos calar. É difícil, mas nós não podemos parar. Em muitos momentos, a vontade é de desistir, a vontade é de correr, a vontade de ir embora, a vontade de parar e falar: por que eu tenho que passar por tudo isso? Mas saiba de uma coisa, o nosso Senhor ele vai pedir conta. E para aquele que se escondeu, e para aquele que enterrou o talento, e para aquele que não quis fazer o que o Senhor mandou, a coisa vai apertar. E essa palavra eu não quero receber não. Você quer? Eu não quero receber essa palavra não. Não, irmãos, nós temos que fazer a obra do Senhor, que ela urge. E essa obra é evangelizar, essa obra é pregar a palavra, essa obra, se você está no teu trabalho, você prega. Se você está na rua, você prega. Onde você estiver, você fala do amor de Deus. Mas eu não sei falar. Diga que Jesus salva, liberta e leva para o céu. Diga que Ele cura, diga que Ele transforma. Diga que é uma vida após a morte. Diga que o Senhor, Ele virá para buscar a sua igreja. E isso está muito perto, irmãos. As coisas que estão acontecendo no nosso país, isso não é a obra do acaso, não. É Deus mostrando através da natureza, aleluia, que Ele está tentando com o seu povo. Coisas que não aconteciam no Brasil estão acontecendo. E tem até anúncio aí de tornado, tá? Coisa que a gente só via lá fora. Aí a gente fica assustado, né? E até então não chegou em nós, mas quando chega, só está acontecendo lá fora. Mas quando chega para nós... Então, irmãos, façamos a obra do Senhor enquanto é tempo, enquanto Deus tem nos dado essa oportunidade. Ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno, mas aquilo que veio às tuas mãos, a Bíblia diz que tudo que vier às tuas mãos, façam conforme a tua força, mas faça com alegria, faça com amor, faça com o teu melhor, dando o teu melhor para a obra do Senhor, porque Deus assim se agrada, e a recompensa tua não é o homem que vai dar. Muitas vezes a pessoa fica esperando que o homem venha ver, venha enxergar. Não, muitas vezes você vai fazer e ninguém vai te ver. Mas saiba de uma coisa, o céu está te vendo, e a recompensa nossa, ela vem do Senhor. Amém? Que Deus venha abençoar aos irmãos. Guarda essa palavra no teu coração. Quero aqui agradecer a minha oportunidade, agradecer ao pastor Ricardo pela confiança, pelo presbítero irmão Erivan pelo convite, tá? E pela oportunidade de estarmos aqui juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Passei aqui por essa congregação cerca de 2 anos, né? Algum tempo atrás, e hoje a gente está ali na sede. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de estar revendo os irmãos, de estarmos juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Nas tuas orações, oreis por mim, pois eu sou carente das vossas orações.